Nós conversamos agora com o jurista Walter Mairovich sobre exatamente a repercussão dos atos e discursos desse 7 de setembro. Dr. Walter Mairovich, muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui na CNN, aqui no nosso CNN Prime Time. O presidente do Supremo, Luiz Fux, disse que a atitude de desprezar decisões judiciais configura crime de responsabilidade. Queria saber se o senhor concorda e quais seriam as implicações se isso realmente ocorresse da parte do presidente. Olha, Márcio, eu vou mais além. É uma questão técnica que o ministro Fux deixou em branco. Atenção, não precisa o cumprimento de uma promessa. Basta a ameaça e desde que ela seja séria. Isso consuma um crime político. Não estou falando em crime comum, que a tipificação é diferente, como se tipifica. Mas de crime político, de crime de responsabilidade, não precisa se cumprir a promessa. Quer dizer, eu não vou cumprir a decisão assim, 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 da qual eu estou intimado. Não precisa isso. Basta a ameaça. Só que essa ameaça tem que ser séria. No caso, foi séria porque saiu nada mais, nada menos do que da boca do chefe de Estado, do chefe de governo, que é o presidente da República. Esse é o ponto. O que a gente assistiu, discursos, reações, inclusive a do Fux, que foi proporcional, foi balanceada, embora dura, mas o discurso do Lira, no sentido de não tocar no impeachment, mas a questão real é essa. O crime de responsabilidade está consumado. A partir daí, Márcio, você pergunta consequências. O crime de responsabilidade vai cair na competência por meio de impeachment da Câmara, que representa o povo. E o que a gente tem assistido é o presidente da Câmara engavetar pedidos. Mas diante dessa situação, hoje, real, concreta, consumada, ele não tem mais o poder de conveniência e oportunidade, chamado de poder discricionário. Se ele não agir diante de um pedido, se ele não mandar para frente o crime consumado, ele está atuando arbitrariamente, contra a Constituição, ilegalmente. Ele está transformando esse poder discricionário num poder arbitrário. A questão fulcral, fundamental, me parece essa, e as pessoas estão aí saindo dela. Mas, pelo que eu entendi do senhor falar, da sua fala, o senhor acha que as reações do Supremo, que nós vimos até agora, inclusive o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, foi satisfatória, foi à altura de tudo que foi dito e estimulado pelas falas do presidente Bolsonaro ontem, especialmente aqui na Avenida Paulista? Só faltou, e aí é que está a importância, ele dizer que o crime de responsabilidade, o crime político, está consumado. Se está consumado, há necessidade de providências, que evidentemente não será pelo judiciário. Agora, doutor Walter, se o presidente não concorda com decisões do Supremo, e claramente ele tem várias discordâncias, o que ele poderia fazer exatamente? Que tipo de recurso o presidente tem? É uma pergunta básica, eu peço desculpas a fazer uma pergunta tão básica assim, mas só para deixar bem claro isso, se existem discordâncias com decisões do Supremo, o que o presidente pode fazer? O que está à altura do presidente? Isso é importante, Márcio. Porque a gente tem que olhar um pouquinho distante e podemos lembrar até do Rui Barbosa, quando disse que o Supremo tem o direito de errar em último lugar. O que ele quis dizer com isso, e todos os constitucionalistas dizem, é que a última palavra no Estado democrático de direito, atenção, de direito, cabe ao Supremo Tribunal Federal. Daí se dizer, e está na Constituição, que o Supremo é uma corte constitucional. Ela diz a última palavra. Então, a Corte Constitucional é o Supremo, não a hermenêutica, a interpretação que o Bolsonaro faz grosseiramente, achando que a Constituição está em 4 linhas, como um campo de futebol, e ele interpreta e tem direito de exigir a interpretação dele. Não!
Não, isso está completamente equivocado. Dentro do Estado de Direito, a palavra, a Corte Constitucional é o Supremo, ele que diz a última palavra. E para se manter a democracia, há que se aceitar a decisão e se cumprir a decisão. Senão, a gente cai no crime de responsabilidade, como lembrou o Bruno aqui. 2 incisos podem ser violados. Vale dizer, aquele que impede o exercício de um poder, que é cumprir as suas decisões, e o outro é o descumprimento de uma decisão judicial, evidentemente irrecorrível. Voltando à sua pergunta e concluindo, o que se pode fazer quando não se concorda? E o Estado, o Executivo, está municiado da Advocacia Geral da União. Para quê? Para recorrer de decisões de interesse da União. Jurista Walter Mairovich, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Foi um prazer tê-lo com a gente. Boa noite. Boa noite.